aqui contando as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado. Agora te pedimos pelo nosso pastor, Senhor, ser com ele, que ele seja pleno do teu Espírito Santo, ó Pai. Que nada, ó Pai, venha impedir o teu servo nessa manhã de falar sendo usado por ti. Ó Deus, usa o teu servo em cada palavra que ele disser. Dê a ele força física, Senhor, e autoridade espiritual nessa manhã para ser usado por ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Bom dia aos irmãos, que a graça, a paz do nosso Deus seja conosco nesta manhã, que a gente possa continuar atento, ouvindo a palavra, a voz do Senhor. Irmãos, pode não parecer tudo está sendo tão rápido neste ano, mas nós estamos às vésperas da Páscoa, e daqui a algumas semanas será a nossa dita Semana Santa. E era meu objetivo, né, pregar nesses últimos domingos, sempre faço isso, domingos que antecedem a Páscoa, pregar sobre temas da crucificação, sobre momentos que antecedem ou que falam sobre a cruz de Cristo. E não sei se pregarei, mas não vou pregar em Atos exatamente. Semana que vem nós teremos os batismos, eu devo falar sobre batismo e depois já propriamente dito sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo. E o personagem que eu escolhi falar nesta manhã, ele é daqueles ilustres desconhecidos, é um tanto inusitado, mas ele sempre me chamou muito a atenção quando eu olho para a história, uma pequena citação da palavra de Deus, e eu quero usá-lo nesta manhã. Interessante que ele também aparece no livro de Atos, então não ficaremos tão fora do que nós temos proposto para este ano, mas eu quero falar com os irmãos e ler Marcos, capítulo 15, o verso de número 21, só estarei lendo esse versículo inicialmente, mas eu peço que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21, eu vou falar sobre Simão Cirineu. Lá em Marcos 15, 21, está escrito assim: um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. O título da mensagem nesta manhã é este: carregando a cruz de Cristo, a força. E eu quero falar com os irmãos e pensar com os irmãos sobre isso. Eu quero iniciar então a minha palavra nesta manhã explicando e fazendo algumas observações sobre esse texto que acabo de ler. Primeira pergunta que eu faço ao texto é: quem foi esse Simão, chamado Simão Cirineu? Como vem em algumas versões, Cirineu não era o seu sobrenome, né? Essa versão deixa claro que ele era de Cirene, uma região do norte da África, atual
Líbia dos dias de hoje. Então ele era um africano. Possivelmente esse homem, ele era um escravo e vinha do seu trabalho aqui bem cedo, quando se depara com a cena da crucificação, Jesus carregando então ali a cruz. É interessante que Atos 13:1, nós vamos ler depois esse texto, mas diz lá de um homem chamado, lá está Simeão Níger, na minha versão, Simeão Negro, que os comentaristas dizem ser o mesmo Simão do texto de Marcos. Níger significa negro, literalmente, mostrando um pouco das características deste homem. E o texto diz que ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. E a ideia do texto é que ele carregou sobre ameaça, sobre constrangimento, ele não queria, não foi a escolha dele. Naquela manhã, ele voltava do campo, voltava no seu trabalho, possivelmente, e não era a intenção dele participar daquele contexto, daquele cenário ali. Ele não escolhe carregar a cruz de Cristo, ele foi obrigado. Simão Cirineu, eu diria que não foi uma experiência planejada por ele. Interessante que quando a gente fala em carregar a cruz, é um chamado para todos nós, de certo modo. A própria palavra diz, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e diz o quê? Tome cada dia a sua cruz, siga-me. Então é um chamado para todos, é um chamado para aquele que é servo de Deus, aquele que deseja de fato ser um seguidor de Cristo. Carregar a cruz é a proposta do cristianismo, mas como voluntários. Tanto que o texto vai dizer, se alguém quiser, você escolhe carregar a cruz. Não somos obrigados. Ninguém pode ser obrigado a ser um cristão. Ninguém pode se tornar um cristão por decreto do Estado, por determinação do pai ou da mãe. Ser cristão é um ato voluntário, uma escolha pessoal, individual e voluntária. E não foi o caso de Simão. Mais uma vez eu olho para esse homem e fico pensando, ele foi obrigado a carregar a cruz, ele vinha do campo. Diz o texto, certamente ele não era o dono do campo. Um vigia, um vigilante. Era bem cedo, por volta das 6 da manhã, eu imagino que ele vinha do seu trabalho. Ele cuidava possivelmente ali de uma plantação, de um rebanho de alguém. Esse negócio de pegar as coisas dos outros é antigo, sabia? Então precisa ter um vigilante, precisa ter um guarda lá para tomar conta. Antigamente se roubava galinhas no quintal dos outros, né? Hoje a coisa evoluiu, se dá golpe pela internet. Mas isso é antigo. Então você precisa de alguém que cuide de alguma coisa, e este era o trabalho deste homem, ele era um vigilante. Esse é o resumo que esse pequeno texto traz para nós. Outra coisa que eu quero chamar a atenção ainda é que, quando olhamos essa história, nós pensamos então que obrigaram Simão a carregar a cruz porque estavam com pena de Jesus Cristo. Porque ele estava ali e, finalmente, naquela via crucis, tiveram compaixão dele, debilitado, e chamaram alguém para que pudesse ajudar a carregar a cruz, ajudar com aquela tarefa cruel. Não foi nada disso. Como eu falei, era de manhã bem cedo, a crucificação começava às 9 da manhã. O Monte do Calvário tinha 900 metros, aproximadamente. Subir carregando um madeiro pesado não era fácil. Jesus já havia caído diversas vezes.
esgotado, ensanguentado, machucado pelos açoites. Então, era preciso que alguém mais forte cumprisse aquela tarefa, senão haveria um atraso. Aí se pensou assim, não vai dar tempo, precisamos de alguém mais forte, então vira o Simão. Né? Negão, 1,90 m, vigilante. Aqueles homens eram autoritários. Eles não pediram educadamente, meu senhor, bom dia, o senhor tem algum compromisso agora? Que a gente está precisando de uma ajuda aqui, e você poderia ajudar a carregar essa cruz? Não, não foi isso. Na verdade, irmãos, quando eu olho para essa história, eu não sei se ele estava no lugar certo na hora errada, ou na hora errada no lugar certo, porque isso acontece com algumas pessoas, né? Eu não sei se ele era curioso, por exemplo. Estava voltando para casa, acabou o seu trabalho, era só ir para casa, mas viu ali, sabe aquelas rodinhas, todo curioso acha que tem que dar uma espiada. E foi olhar, olharam, pô, é você mesmo, forte. O fato é que o texto diz que ele foi obrigado a carregar a cruz. O que essa história nos ensina, irmãos? A Igreja Batista, ela é fundamentalmente formada por famílias. Preste atenção nisso. Possivelmente, muitos dos que estão aqui hoje não foram, ou melhor, foram criados no Evangelho. Foram criados no Evangelho. São filhos de crentes. São netos de crentes. Foram colocados na igreja, foram crescendo. Quando começaram a perceber a vida, quando começaram a compreender a vida, já estavam inseridos numa igreja e muitos nem conseguem falar com exatidão o momento da sua decisão de seguir a Cristo. Não sabem. Não conseguem dizer, às vezes, com precisão, o momento em que tiveram um encontro com Cristo e que fizeram a sua escolha de seguir a Cristo. Não estou dizendo que foram forçados, mas muitos, a escolha foi feita pelos pais. Não foi uma escolha pessoal. Muitos, sim, foram orientados, instruídos, ensinados e levados a fazer as suas escolhas, mas outros foram se habituando, se aculturando à igreja. E talvez não tenham tido o momento de escolher seguir a Cristo. Volto a dizer, não estou dizendo que foram todos forçados, mas eu quero te forçar, sim, a uma reflexão. Muitos foram ensinados pelos nossos professores de escola dominical, do departamento infantil, foram discipulados, mas outros não. Vieram e estão aqui porque os pais trouxeram, porque os amigos trouxeram. E gostaram do ambiente. E eu gostaria de fazer essa reflexão nesta manhã com você. Minha pergunta é, por que você está aqui? Por que você frequenta essa igreja? Por que você é membro dessa igreja? Você está aqui por escolha pessoal? Por conversão? Ou por forças das circunstâncias? Você está aqui por Cristo ou pelos seus amigos? Você está aqui por Cristo ou por seus pais? Pelos seus avós? Eles sempre lhe trouxeram até aqui e você foi ficando, aprendeu a tocar um instrumento, a mexer no som, a mexer nas câmeras de transmissão, passou a cantar no coral, na equipe de cânticos, foi ficando. E esse se tornou o seu grupo social. Você não conhece o outro.
Por que você está aqui? Você tem a identidade de Cristo? Você é um cristão? Interessante que essa semana, um jovem no consultório, ele conversando comigo, e chegou lá e disse que estava com crise de identidade. Um jovem cristão. Eu não sei se sou, se não sou, a igreja é preconceituosa, aí eu fui ouvindo, mas ele disse isso, crise de identidade. Eu falei, meu filho, você trouxe a sua identidade? Eu trouxe. Deixa eu ver a sua identidade. Seu nome é esse aqui? Está certinho. Seu pai é esse? Você é o que dele? Filho, que está aqui, filiação. Você é filho do seu pai. Então você tem que honrar seu pai, sua mãe. Aqui diz que você é estudante. Então você tem que estudar, né? Brasileiro, né? Sexo masculino. Qual a crise? Qual é a crise? Né? Aí eu perguntei, você é da igreja, lá na sua igreja? Eu canto. Então, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Então, qual é a crise? Estuda sobre essas coisas, entenda, faça o seu papel e não deixe essas influências perturbarem a sua cabeça. Não tem crise nenhuma, a tua identidade está certinha, está no prazo de validade. Você continuar vivendo a sua vida, mas as pessoas são assim. Não sabem por que fazem algumas coisas e entram em crise. Não sabem por que estão na igreja por causa da música, por causa do namorado, da namorada. E, na verdade, nunca compreenderam o significado da cruz que carregam, da cruz de Cristo. E isso precisa mudar na nossa vida. São pessoas que, às vezes, não sabem se converteram a Cristo ou à igreja. E por isso essas dificuldades todas, porque se acostumaram a estar aqui por outros motivos, por interesses pessoais, e nunca foi comprometida com Cristo. Nunca estiveram, de fato, diante da cruz de Cristo e fizeram a sua escolha. Estou dizendo isso porque talvez a experiência de carregar a cruz à força seja a realidade de muitos aqui. Talvez a experiência de Simão de carregar a cruz à força esteja presente aqui em algum coração. Como eu falei, gente que está na igreja por causa das festas, dos encontros, dos prazeres, da galera, do pessoal, da turma. E quando a gente pede para assistir, para estar no culto, para vir à escola bíblica dominical, reagem como se estivessem sendo forçados, obrigados a uma coisa ruim. Uma vez, eu pedi aos membros da equipe de cânticos da minha outra igreja, aqui a gente não tem esse problema, mas pedi, olha, vocês precisam assistir a escola bíblica dominical. Irmão, tem gente que não fala comigo até hoje. Eu falei, o que eu pedi? Eu fui rever o meu pedido. Mas aquilo parecia ser uma obrigação pesada, difícil. Já aconteceu sim aqui, pedindo pessoas para participar do culto e não conseguem. É um peso. Tem gente que só aparece na igreja quando está escalado. Quando não está escalado, não vem. Não vem tocar, não vem fazer o seu trabalho, não vem. Talvez a experiência de carregar a cruz à força esteja presente aqui sim, num jovem que tenha vergonha da sua fé, ou melhor, da fé que os pais abraçaram. E ele está aqui, mas ele não carrega a cruz para a escola, ele não carrega o evangelho para a faculdade, ele não carrega o evangelho para outros lugares, porque ele se sente talvez obrigado aqui. Você sabe o significado da cruz de Cristo? Você sabe por que um homem foi posto nela? Porque Jesus foi colocado nela e morreu. Você sabe o significado de cada açoite? Para muita gente seguir a Cristo,
a impressão que dá é que não traz nenhuma alegria, é um peso. E aí vem, eu estou deixando a igreja. Está sempre querendo sair da igreja por algum motivo. Você foi forçado? Ou você escolheu isso? Estar com Cristo é um peso para você? Você foi obrigado a estar com Cristo? Irmãos, eu não posso forçar ninguém, mas eu posso pregar, ainda posso, né? Pregar eu posso. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele pode convencer os corações, ele pode quebrantar corações. Eu não vou forçar ninguém. Deveria, tá? Mas não vou forçar ninguém, mas eu quero que nessa manhã você abra o seu coração, entenda o que é o Evangelho, que entenda o que é a sua igreja, e a importância de você conter essa mensagem no seu coração, de você carregar, não a cruz, mas essa mensagem, o significado dela, fazer dela algo verdadeiro para a sua vida, e levar além daqui. Levar essa cruz para a sua vizinhança, para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua universidade. Sim, irmão, ele foi forçado a carregar a cruz, sim, mas esse episódio que ele não planejou mudou. Você percebe isso? Lúcio, possivelmente conhecido dele, amigo, parente, conterrâneo dele, da mesma cidade. Eu poderia dizer que este homem levou o evangelho ao seu povo. Este homem levou o evangelho à sua gente, aos seus amigos. Entende a diferença de obrigação ou escolha? Porque quando você está obrigado, você não está nem aí, você não se importa com ninguém. Mas quando você escolhe, você se importa com a sua família que não conhece a Cristo. Você se importa com o vizinho que não conhece a Cristo. Você se importa com os seus parentes, com as pessoas da sua terra. Você vê que pessoas estão perecendo sem Jesus Cristo, e isso machuca, isso dói, isso faz com que os seus olhos derramem lágrimas por vidas que não são alcançadas. Entende o significado? Talvez você esteja aqui sim por uma obrigação, com medo de sofrer uma punição eterna. Eu queria que você se comprometesse com Cristo, com a cruz de Cristo. No início da história, ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele foi o quê? Obrigado. Mas ele abraçou aquela causa. Ele levou a cruz até o Gólgota. Viu Jesus ser pregado nela. E após tudo o que aconteceu lá no Calvário, irmãos, após a morte, a ressurreição, esse homem não ficou indiferente. Nós ouvimos mensagens, nós cantamos cantatas de Páscoas, nós vemos peças e continuamos indiferentes.
ao que aconteceu no Calvário. Nós ficamos indiferentes a tudo aquilo que aconteceu na cruz. Você tem anunciado o Evangelho aos seus parentes, de verdade? Você tem testemunhado para eles? Tem alguém aqui que tem o mesmo sobrenome, que é do seu condomínio, que é da sua rua, que você influenciou? Lá estava Lúcio de Cirene. Você tem anunciado o Evangelho aos seus amigos, aqueles que são da sua turma, na sua sala, seus colegas de trabalho? Você tem anunciado o Evangelho à sua geração? Porque isso é que vai determinar se estar aqui é uma obrigação ou uma escolha sua. É isso que vai fazer toda a diferença, igreja. Mas eu quero ainda, em terceiro lugar, dizer que a escolha de Simão mudou a vida da sua casa, a vida da sua família. Eu vou ler novamente o texto inicial de Marcos 15, 21. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. O que diz no final? Simão era pai de Alexandre e Rufo. Agora vamos ler Romanos 16, 13. Romanos 16, 13. Diz assim, Paulo escrevendo: saúdem quem? Rufo, a quem o Senhor escolheu. E também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Irmãos, tremendo isso. Rufo era um dos filhos de Simão. Você percebe a diferença entre obrigação e escolha? E Paulo diz: saúdem a Rufo, um escolhido do Senhor. Policarpo, bispo da igreja cristã no segundo século, escreve uma epístola aos Filipenses, e ele diz então lá que ele comenta sobre a morte de Rufo, um dos mártires, líderes da igreja de Filipenses, filho de Simão. Não é tremendo isso? Você percebe que o compromisso daquele homem com a cruz, ele levou a cruz para a vida dele, ele levou aos amigos dele, aos parentes dele, aos conterrâneos dele, e ele levou a cruz para onde? Para dentro da sua casa, porque o texto diz que ele era filho, pai de Alexandre e Rufo. E Paulo diz aqui aos romanos: saúdem a Rufo, e também a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Olha só que coisa tremenda. Ele se tornou um dos pastores da igreja, impôs as mãos sobre Saulo. Seu filho Rufo se torna um pastor, um mártir da igreja. E a sua esposa era uma mulher hospitaleira, que passou a ser uma espécie de acolhedora de missionários. E Paulo, um homem preconceituoso, tinha agora uma mãe negra. Porque ela abraçou ele, certamente, dos momentos mais difíceis da sua vida. Entende o que é o Evangelho? Entende a diferença que é viver isso aqui de verdade? Entende a diferença que é carregar essa cruz por amor? Viver o Evangelho de verdade, quando a cruz deixa de ser uma obrigação. A nossa história muda, a história das pessoas à nossa volta muda, e a história da nossa família vai mudar, em nome de Jesus. A gente precisa tomar uma decisão, irmãos.
Porque vir à igreja nunca será uma perda de tempo, mas eu vejo que muita gente perde um tempo precioso. E aí quando vê, a sua vida não muda. A sua casa não muda. Porque ele vive como se estivesse sendo obrigado a servir a Cristo. Eu quero terminar a minha palavra nessa manhã, antes que alguma coisa mais aconteça nesse culto. Mas eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua vida. Nessa manhã eu não vou obrigar você a carregar a cruz, mas gostaria de convidar a uma reflexão. Qual o significado da cruz para você? Qual o significado do Evangelho para você? O que significa essa igreja para você? Sinceramente, a minha pergunta é: por que você está aqui hoje? Por que você veio hoje aqui? Você marcou alguma coisa com alguém? Sinceramente, por que você está aqui hoje? Porque você foi escalado? Era o seu dia de tocar, de cantar, de ficar na introdução? Era o diácono de plantão? A câmera era a sua responsabilidade? Foi por isso que você veio? Não precisa. Porque isso é secundário. Isso é um privilégio de poder estar aqui por Cristo e ainda servi-lo. De poder estar aqui simplesmente por conta de Cristo, não porque tem um cargo, porque tem gente que quando perde o cargo sai da igreja. Se não estiver liderando, sai da igreja. É por força dessas circunstâncias que você participa do Evangelho. Por que você está aqui hoje? É por obrigação ou por escolha? E a minha palavra é: escolha a cruz de Cristo. Tome-a para a sua vida, porque essa cruz, ela pode mudar a sua vida. Essa cruz, ela pode mudar a vida de muita gente que você conhece, que fala contigo, que trabalha contigo, que estuda contigo. Essa cruz pode mudar a vida do seu vizinho. E essa cruz pode mudar a sua família, a história do seu filho, a história da sua esposa, como mudou a história do filho de Simão. O que seria um filho de um escravo? Você entende isso? Você pode cantar isso de coração? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
quero orar nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida. Você que nessa manhã quer tomar uma decisão. Não importa quanto tempo você tenha de evangelho, de igreja. Se você é adolescente, adulto, homem, mulher. Mas se você deseja confirmar essa declaração, dizendo que você ama a mensagem da cruz, e o seu desejo é carregar essa cruz até o final, que nessa manhã você deseja tomar uma decisão e não está aqui como se estivesse sendo forçado, obrigado a alguma coisa. Você entende que essa cruz pode mudar a sua família, a sua casa, a sua vida. É por você que eu quero orar. Se essa palavra falou com você, meu irmão, vem aqui à frente nesse momento e coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque o seu tempo, o seu testemunho. Venha. Eu não estou obrigando, eu estou convidando. Talvez você esteja lá em cima, mas venha, não importa. Venha, venha e comprometa-se com o Evangelho de Cristo. Venha dizer que ama a mensagem da cruz. Venha dizer que levará também a sua cruz. Venha para fazer diferença para a sua geração. Venha para que o significado dessa cruz vivido como um testemunho mude a sua casa. Venha em nome de Jesus. Senhor, toma cada uma dessas vidas, Pai. Cada uma dessas famílias, dessas casas, Pai, toma em Tuas mãos. São meus irmãos que estão aqui, Senhor Deus, servos do Senhor. Nós entendemos nesta manhã que o Senhor quer tratar diferente com cada um de nós de uma vez por todas. Que não seja um envolvimento apenas por conveniência, por aculturamento, Pai, com o resto do nosso tempo, quando dá. Não. Que o Senhor nos chame nessa manhã, Pai, a fazer toda a diferença, a um comprometimento, Pai. Que daqui, Pai, saiam testemunhos de pessoas que possam dizer, como Simão, que o Evangelho mudou o filho, que o Evangelho mudou a esposa, que eles são bênçãos no reino, que eles são engajados com a obra, Pai. Pai, fala aos corações, Pai. Temos muitas pessoas aqui, algumas apenas de pé no seu lugar, mas se comprometendo, Pai. Pai, toma em Tuas mãos e muda a nossa igreja, Pai, de uma vez por todas, Pai. Minimiza, Pai, aquelas questões tão tolas, Pai, cheias de vaidades, Pai. E nos faça abraçar essa cruz, Pai. Abraçar essa mensagem do Evangelho, Pai. Mostrar na nossa vida o quanto amamos o Evangelho, não a nós mesmos, Pai. Não ao que fazemos. Que o nosso desejo é ver vidas transformadas, crianças, adolescentes, jovens, famílias, Pai, homens e mulheres, Pai. Que ao sairmos daqui nesta manhã, Pai, saiamos mais comprometidos, Pai, preocupados com aqueles que estão perecendo sem Cristo. E que no exemplo de Simão, Pai, que possamos ser um instrumento de mudança para nossa casa, para os nossos parentes e para nós mesmos, Pai. Toma a Tua igreja, Pai. Toma cada vida aqui. Tu conhece o coração de cada um. Tu conhece o significado das lágrimas, Pai. Tu conheces, Pai.
Então age na vida dos teus filhos, age na minha vida, Pai. No nome de Jesus, nós oramos. Amém.